Oi, gente, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero desejar para você aí feliz Páscoa, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, o seu lar, que dê muito amor, união, que é o que todos nós precisamos, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Então, feliz Páscoa para você que está me assistindo. Hoje eu vim aqui com o nosso Clube do Livro. O livro é esse aqui, para quem não sabe, Um Dia Sem Reclamar. E hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo, gente, o que é a gratidão. É o segundo capítulo do livro, maravilhoso. E eu vou já falar para vocês que eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube, que tem o livro completo para vocês ouvirem. Ou se vocês quiserem, vocês podem ouvir capítulo por capítulo, conforme a gente vem aqui, né, gravar os vídeos. E ele inicia com a pergunta, o que é a gratidão? E todos nós achamos que sabemos, né? A gratidão é você retribuir algo positivo a uma pessoa que te fez bem. Mas ele mostra que não é só isso, é muito mais profundo. E aí ele começa com a pergunta, o que você faz quando você recebe algo? Ele começa com a pergunta dizendo o que você faz quando você ganha algo. E quando a gente ganha algo, a gente agradece. Então, quando a gente ganha algo, a gente agradece. Mas nem sempre, se a gente for perceber, tem presentes que a gente não gosta. E a gente agradece mesmo assim. Então, o agradecimento não é ser grato, né? Verdadeiramente. Porque você não gostou. Então, ele fala que a gratidão ela está muito mais lá profunda no sentimento também que a gente tem, né? Pela pessoa, por a outra pessoa que nos fez um bem. E ele fala do significado da gratidão em várias línguas, que todas elas têm o obrigado, o nosso obrigado, né? Mas que o português, ele vai muito mais além. A generosidade, quando a gente é generoso, é uma pessoa generosa de natureza, também significa que a gente é grato. Né? E às vezes, naquele momento, a gente não está sendo grato com alguém, mas com a nossa vida, com Deus, sabe? A gente reconhece que nesse mundo a gente vive, mas que a gente precisa das outras pessoas. E a gente é grato por ter chegado até aqui. Então, por que a gente vê muitas pessoas, algumas generosas e outras egoístas? Porque o egoísmo, gente, ele também é um sinal de ingratidão. Ele fala que a generosidade ela é movida pela gratidão. Então, quando a gente é grato, a gente se torna uma pessoa mais generosa. E o contrário também, quando o egoísmo também é movido pela ingratidão. Uma pessoa que é egoísta, que ela não reconhece o egoísta, ele não reconhece nada que o outro faz, né? Porque ele acha que ele não precisa de ninguém. E isso é um sinal de ingratidão. O autor ele faz questão de passar por 3 níveis de gratidão, para explicar bem o que significa. O primeiro nível é o nível que eu agradeço a outra pessoa que me fez um bem. Então, é o primeiro nível que é o de reconhecimento. Então, esse primeiro nível é de agradecimento e reconhecimento. O segundo nível é o vínculo, que é a gente estar ligado a outra pessoa que nos fez aquilo. E realmente é assim. Muitas das vezes a gente tem um vínculo muito profundo, que você nem sabe explicar para uma pessoa que te fez um bem, sabe? E aquele vínculo é um sinal de gratidão. E o terceiro nível de dependência. Isso quer dizer, a dependência, ela é uma fonte de gratidão também, né? Você se sente um pouco dependente daquela pessoa que você tem um elo, porque você reconhece muito o que a pessoa fez. Só cada um pode dizer o quão importante a ação que alguém fez pra gente. Outra pessoa não vai entender, não adianta. Então esse é o nível da dependência, que é o terceiro que o autor fala. E ele fala um pouco sobre que o reconhecer que aquilo que é importante não depende totalmente pra gente, né? Em sentido, quando a gente recebe algo bom de uma pessoa, por livre e espontânea vontade da pessoa, você não pediu nada, mas a pessoa, ela te deu, ela percebeu, né?
E ele fala que não depende da gente, nem tudo depende da gente. Muitas coisas são do externo. E ele fala que quando essas ações nos vêm de graça, né, que você não pediu, isso também é uma fonte de dependência, né? Nós, seres humanos, somos dependentes, todos são dependentes de todos. E não, aqui não excluo ninguém, gente, ninguém, sabe? Seja daquela pessoa que você acha que você tem para ajudar ela e ela não tem para te ajudar. Não é verdade. Todos nós temos algo para ajudar uma outra pessoa. E ele fala que a modernidade, ela nos causou isso, sabe? Esse sentimento de soberba, de pensar que você não precisa de ninguém, que você é autossuficiente, seja por o que for, ou pelo seu cargo, ou pela sua profissão, pelo seu status. Mas todo mundo vai depender de pessoas, de outras pessoas. E ele fala aqui que a modernidade, ela acabou revertendo, né? Assim, maquiando um pouco essa situação, onde muitas pessoas acham que só olha ela, né, gente? Não desenvolveu nela esse instinto de ser grato e de dar valor às coisas que as pessoas fazem pra gente, seja grande, pequeno, seja de qualquer misura, né, de qualquer tamanho, mas que a gente reconheça. E saber que tem pessoas que não enxergam é muito desafiador. Ele também fala que a gente não tem o controle de tudo. A gente pode fazer tudo perfeito, seja em qualquer área, profissional, pessoal, sentimental. Você pode fazer tudo perfeito, porém, tem coisas que fogem do seu controle. Você pode ser uma profissional dedicada, fazer tudo certo, mas isso não vai te impedir da empresa não te querer mais, né? Você pode, ou dentro de um relacionamento, ou na convivência com outras pessoas, tentar ser genuíno, tentar ser amigo, mas isso não quer dizer que os outros vão dar valor. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente totalmente. Claro, a gente faz a nossa parte para que tudo dê certo, mas nem sempre pode ser que dê. E ele fala aqui que a única coisa que depende de nós é o nosso caráter, né? É a gente decidir ser honesto ou desonesto, né? Fazer algo bom ou não, dar aquela resposta agressiva ou não, fazer um comentário sem noção ou não. Então, isso é coisa de caráter, e o caráter sim depende da gente. Já as coisas que vêm, a resposta que vem do externo, não depende da gente. E agora ele fala sobre a ingratidão também, nessa parte. Ele fala que a ingratidão é uma fonte de soberba irracional. Porque ele fala que até pra gente ser concebido, nós precisamos de duas pessoas, o nosso pai e a nossa mãe, senão a gente nem estaria aqui. Então aquilo ali já foi um sinal de dependência. Ele também fala que entre o nascimento e a nossa morte, nós vamos precisar de milhares de outras pessoas, gente, nesse processo, né? Ele fala até mesmo para carregar aí o nosso caixão. Então, é algo profundo que às vezes a gente não para pensar. E essa pessoa, de repente, que está achando que ela não precisa de ninguém, é até um determinado ponto, né? Porque todos nós precisamos de todos. Ele fala que a soberba corrói contentamento, corrói o amor, o contentamento e até o bom senso, porque as pessoas ficam cegas, né? E ele dá um exemplo de Miguel Cervantes, que falou que a ingratidão é filha da soberba, e um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de maldade, porque esfria sentimentos. Então o egoísmo e a soberba, ele fala que é fruto da ingratidão, e que o egoísta é um ingrato, mas que nem todo ingrato é egoísta. Você pode ser ingrato numa determinada situação, mas você não é uma pessoa egoísta. Imagina que naquele momento você foi ingrato. Mas ele fala que quem é egoísta é sempre ingrato.
E depois ele fala sobre a diferença da ingratidão com a traição. Que a gente, muitas pessoas falam assim, a pessoa ingrata, a pessoa me traiu, a pessoa, né, que a gente fala traição muito em relação a sentimento, mas a gente sabe que tem traição em outros aspectos que não tem nada a ver de homem e mulher, né? Que tem traições entre amigos, colegas de trabalho e etc. Só que ele fala que ingratidão é diferente de traição. Que a traição, ela é uma ingratidão, porém, que remete ao futuro. Então, assim, eu fiz alguma coisa com alguém porque eu quero alcançar alguma coisa lá na frente, então passei a perna em alguém aqui, traí aquela pessoa para alcançar outra coisa. Isso é traição. E ele fala que a ingratidão é sempre referente ao passado. A pessoa me fez algo de bom e aí, naquele momento que eu posso fazer algo de bom, ou eu não faço, né? Ou eu realmente atrapalho ou faço algo bem ruim, sabe? Ou não reconheço, ou começo a falar que ela fez, mas isso não adiantou de nada, eu que fiz com as minhas próprias forças. Isso é ser ingrato. Então é muito diferente, porque a traição é relacionada ao futuro e a ingratidão é relacionada ao passado. Inclusive, gente, ele dá um exemplo maravilhoso, que é de um motociclista que tinha uma senhora com a filha e ela estava dirigindo, de repente a filha dela começou a passar muito mal no carro, de repente desmaiou e ela ficou desesperada, começou a dirigir, passando, sabe, cortando os carros em risco de causar um acidente, e aí deu uma cortada nesse motociclista e esse motociclista, ele foi atrás do carro e olhou assim. Quando ele olhou, ele viu que a filha da senhora estava desmaiada dentro do carro e ele, o que ele fez? Ele imediatamente passou na frente do carro e começou a fazer sinal, falou para a senhora, fica tranquila que eu vou fazer caminho, vou abrir caminho para o carro passar. E ele começou a fazer sinal e ok, chegou no hospital em 5 minutos. E aí a senhora desesperada, não sabia onde colocar o carro, ele, não, você pode ir que eu vou ficar aqui, vou esperar a senhora. Quando a senhora sair, ela entrou com a filha dela e ela pensou assim, bem, se ele roubar a minha bolsa que tá dentro do carro, porque ele ficou com chave, ficou com tudo, ficou tudo lá. Se ele roubar a minha bolsa, já vai ter valido a pena, porque esse rapaz salvou a minha filha. E ela chegou no hospital e entrou. Não, e aí acho que se passou 1 hora mais ou menos, o marido dela chegou no hospital, viu o rapaz que ainda estava lá no carro, agradeceu, fechou o carro e entrou dentro do hospital. Mas quando o marido entrou, essa senhora estava saindo já com a filha e ela já foi assim em direção ao carro, mas ele não estava mais. E ela ficou com aquele sentimento que ela queria agradecer, a bolsa dela estava lá, tudo estava lá, do jeito que ela deixou. E ela queria muito agradecer. Só que o que aconteceu? Ela não pôde. Mas o autor fala que isso não significa nada. Só porque você não agradeceu, não significa que você não é grato. E essa senhora falou que até hoje, se passaram anos, e até hoje, ela, nas orações dela, todo tempo, ela pede para esse rapaz, sabe? Que ela não sabe o nome, ela não sabe quem é, mas que ela é grata. Então, aqui está a prova também que não precisa você reconhecer naquele momento, mas você reconhecer aqui dentro. E é o que realmente vai contar. Esse foi um exemplo de dependência. O fato dela orar por ele, toda vez ele está incluído na oração dela, é um sinal de amor, um sinal de gratidão infinita. Então vamos terminar com essa frase, né? A gratidão, ela vincula o amor. E é o amor que a gente tem aqui dentro, porque quando a gente tem amor, a gente passa amor, seja em qualquer situação. E vamos ser aí pessoas mais gratas, mais felizes. A gratidão, ela faz com que a gente viva de forma plena, sabe? Reconhecer o que o outro fez, mais uma vez, é reconhecer a humanidade, é reconhecer que nós podemos fazer algo para as outras pessoas, independentemente de que ação seja essa. Qualquer um de nós temos algo a acrescentar, seja do mais pequenininho
ao mais potente, e isso é maravilhoso. Então, eu quis vir hoje aqui também, não queria deixar esse capítulo desse livro maravilhoso, Para de Reclamar, que, na verdade, ele é muito mais profundo e hoje é Páscoa, então que sejamos gratos a Deus por todas as coisas que Ele nos faz e também por toda a força que Ele nos dá. A cada momento para estar vencendo, para estar ultrapassando, para continuar caminhando. Isso é amor. E somente Ele, né, pode dar aquele empurrãozinho lá no mais profundo de fazer a gente reconhecer, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar anjos humanos que nos rodeiam, que passam pelas nossas vidas, e isso é puro amor, é pura gratidão. Então eu sou grata por todas as coisas, sou grata a Deus, sou grata a vocês que estão aí vendo meu vídeo, muito obrigada, que Senhor Jesus abençoe a sua família. Um beijo grande, gente, e até o próximo Clube do Livro na semana que vem. Beijo, tchau!